Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Que é Impedimento a gente vai bater um papo sobre ídolos, sobre jogadores de grande expressão, jogadores estrangeiros, peças importantes e como elas podem fazer diferença dentro de um time. Eu quero saber a opinião de vocês, então bora lá! Bom, vou citando alguns exemplos, vou dando a minha opinião e aí o vídeo vai se formando. Começando pelo Fred. Fred, todo mundo sabe, né? É ídolo da torcida do Fluminense. Ele já foi bicampeão brasileiro com o time e tá de volta. Voltou em 2020 para jogar defendendo a camisa tricolor, né? Muita gente fala que ele já tá velho, que ele não vai render muito. Eu particularmente não concordo com isso, acho que ele vai responder em campo. Mas a questão aqui no vídeo não é essa. A questão é, qual é a importância do Fred pro time do Fluminense hoje? Minha opinião, é muito importante você ter a presença de um ídolo, principalmente para os outros jogadores. Mas no caso específico do Fred e do Fluminense, eu acho que pode ser muito benéfico por conta das receitas comerciais. Se o marketing do Fluminense, que vem melhorado bastante, souber explorar a imagem do Fred, principalmente para times que têm muitas dívidas, como é o caso do Fluminense, isso pode ser muito positivo, porque já é um jogador que já tem identificação com a torcida, então você explorar a imagem do Fred pode evoluir bastante as receitas comerciais do Fluminense. E isso aí a gente fala de adesão de sócio torcedor, que tem até a campanha do Fluminense, né? É pelo Flu. A gente fala de venda de camisa, enfim, explorar a imagem dele voltada beneficamente para o clube, para aumentar as receitas comerciais. Então, nesse ponto, independente do que o Fred... Claro, todo mundo quer ver o Fred fazendo, principalmente os tricolores, fazendo um bom futebol dentro de campo. Mas eu acho que pode ser muito benéfico para o Fluminense nessa questão de receitas comerciais. Mesma coisa no Botafogo. No Botafogo não tem um ídolo voltando, né? Mas a gente tem aí jogadores estrangeiros de peso que a torcida do Botafogo abraçou. A gente teve antes da quarentena, antes da pandemia do coronavírus, a chegada do Honda, foi toda aquela festa no aeroporto, no estádio. Agora, durante a quarentena, teve a chegada do jogador da Costa do Marfim, Salomão Kalou. E eu acredito que se não estivéssemos de quarentena, a festa ia ser a mesma, porque é um jogador experiente, é um jogador que tem uma vivência incrível, já jogou 2 Copas do Mundo, tem muito a acrescentar no time do Botafogo, principalmente no setor que ele vai atuar, que é o setor de ataque, que tem jogadores muito novos, né, como o Pedro Raul, o Luiz Henrique. Então, principalmente para a torcida do Botafogo, que tá carente há um tempo já de um time que represente o Botafogo, que tenha vontade de vestir a camisa, jogadores que a gente se identifique, a gente, né, porque, enfim, como a maioria aqui dos seguidores sabem, eu sou botafoguense, dá pra ver aqui, né? Então, a torcida do Botafogo, ela tá carente de ídolos. Não tô falando aqui que Honda e Kalou já são ídolos. Podem vir a ser, não é o caso ainda, mas a questão de serem jogadores estrangeiros que têm uma experiência, que são referências nos países de origem, que já jogaram Copa do Mundo, querendo ou não, já supre essa carência, não de ídolos, mas de uma pessoa que você se identifique. Principalmente por gerar uma expectativa no torcedor, que há um tempo não vê um time bom, né? E não tô falando aqui que Kalou e Honda sozinhos vão salvar o Botafogo, não é isso. Mas a gente também tem aí outros reforços, como o Foster na zaga. E principalmente uma das contratações que eu tô criando mais expectativa, que é a do Vitor Luiz, porque as laterais do Botafogo são muito carentes. E o Vitor Luiz rola que nem o Fred com o Fluminense. O Vitor Luiz não é ídolo no Botafogo, mas rola aquela identificação do torcedor. A gente sabe que é um jogador que vai chegar, vai vestir a camisa, que tá aqui porque quer. Então, somando jogadores experientes, Kalou que faz muito gol, os novos do ataque, Luiz Henrique que veio da base, Vitor Luiz voltando, se identificando, eu acho que o Botafogo precisa também de jogadores como esses que vestem a camisa. Vai criando uma expectativa, vai montando, vai organizando o time. Então eu acho que pode ser positivo no resultado dentro de campo, melhor do que pelo menos os últimos anos.
E também na questão do marketing. A camisa do Honda, quando ele chegou, foi super vendida. Então, se o Botafogo também souber explorar essa questão dos jogadores estrangeiros, e principalmente com o retorno do Vitor Luiz, também vai ser muito interessante as receitas comerciais do clube. Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro do mesmo tema, eu queria também falar sobre a questão do ídolo, que foi ídolo enquanto jogador, que retorna para ser técnico do time. Queria saber o que vocês acham disso. Na minha opinião, é um pouco arriscado. A gente tem aí o exemplo do Rogério Ceni, que foi ídolo como goleiro no São Paulo e retornou para ser técnico do time e não foi um bom técnico, ele foi demitido com um pouco mais de 6 meses de trabalho. E eu acho um pouco arriscado porque torcedor às vezes não tem senso, né? Não sabe separar muito bem as coisas. Então às vezes a gente tem um jogador que fez uma história incrível pelo clube, ele vem como técnico e não atende às expectativas dos torcedores, acaba podendo manchar a história do jogador no clube. Não acho que o Rogério Ceni tenha manchado a história dele no São Paulo, longe disso. O que ele fez como goleiro foi incrível, mas eu acho que dependendo do caso pode ser um pouco arriscado. Tem tanto time para ser técnico, né? Acho que pode deixar para você ser técnico do seu time em que você foi ídolo quando você já tiver um pouquinho mais experiente. Queria tocar num ponto também crucial. Quando a gente fala de ídolo, se eu te perguntar quem é seu ídolo no futebol, você vai pensar aí talvez Ronaldinho Gaúcho, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Muito de repente você vai falar a Marta. E é sobre isso que eu queria falar. Por que a gente não tem uma identificação em ídolos mulheres? Ídolas não existe, né? Acho que não. Por que não rola essa identificação? O futebol feminino no Brasil é ainda muito recente. A gente não tem o costume de assistir. Há pouco tempo, em 2019, começou a passar em televisão aberta. Então é normal que a gente ainda não tenha se acostumado a assistir futebol feminino. Então é mais normal ainda que não role essa identificação com ídolos mulheres. A maioria das pessoas ainda não tem o costume de acompanhar o seu time no feminino. Você é Flamengo, você é Botafogo, você é Corinthians, mas você acompanha o time masculino. Você raramente acompanha o time feminino. Se eu te pedir para escalar o seu time feminino, provavelmente você não vai saber. Muito menos dizer um ídolo no seu time feminino. Então fica aí mais uma reflexão sobre o futebol feminino. É claro que comparado ao masculino ele ainda é muito novo, ele ainda é muito recente, pelo menos na nossa cultura, na cultura do brasileiro de acompanhar o futebol. Mas procure saber mais sobre o seu time quando o Campeonato Brasileiro voltar. A previsão é para a Série A1 retornar no dia 26 de agosto. Procure conhecer um pouco mais da história das meninas do seu clube. O meu exemplo no Botafogo é a Gabi Louvain, que com 17 anos já foi convocada para a seleção sub-17, claro, mas ela é uma atleta excelente e ela foi convocada apenas 7 meses depois que o Botafogo retornou com a categoria do futebol feminino. Então mostra aí um excelente trabalho, a seriedade com que o clube vem levando a categoria, e isso só tende a crescer. Então eu espero ver mais nomes como o dela na listinha de convocações da seleção brasileira. E quem sabe um dia o nome dela possa ser falado quando eu perguntar para um botafoguense quem é o seu ídolo. É isso, galera. Deixem a opinião de vocês aqui sobre os tópicos que eu comentei nesse vídeo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, curtir, comentar, compartilhar e seguir lá no Instagram, tá bom? Um beijo, até a próxima!